Olá, mulheres que estão sendo geradas no secreto, assim como eu. Vamos para mais um vídeo nesse canal e que o Senhor Deus fale com você, assim como Ele falou comigo, tá? O tema de hoje é: você precisa colocar a sua casa em ordem. Talvez você nunca tenha ouvido falar que o Espírito Santo ele só age onde há ordem. Ou talvez você já ouviu falar, mas, assim como eu, muitas vezes dá várias desculpas. Eu estou muito ocupada, não consigo organizar minha casa. Isso, eu estou trabalhando demais. Meus filhos, ninguém me ajuda. Não tenho rede de apoio. A gente está sempre dando desculpas. Mas o fato é, para que o Espírito Santo ele haja na sua vida, você precisa estar com a sua casa em ordem. E hoje a gente vai estar abordando duas questões sobre a casa física e a casa espiritual, para que ela esteja limpa e que ele possa fluir. Então, talvez hoje você possa estar se perguntando o porquê que muitas vezes você não sente, não ouve a voz do Espírito Santo, não entende algumas coisas, assim como eu já estive nesse lugar onde a nossa casa em desordem, em bagunça, em sujeira, atrapalha o fluir dele. Então, o tema base está no livro de Isaías 38, e a gente vai falar sobre a doença de Ezequias, né? Então, vamos lá. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ou seja, ele andava reto, mesmo diante de tantas coisas. Deus falou para ele colocar a casa em ordem, porque ele, no caso dele, ele iria morrer. Mas hoje Deus te fala para você colocar em ordem para que o Espírito Santo viva em você. Você não vai morrer. Você vai viver pelo Espírito, através da organização da sua casa, física e espiritual. Fica comigo, que esse vídeo vai falar muito com você. Então, Ezequias chorou amargamente e a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Então aqui ele estava dizendo em relação a colocar a vida dele em ordem. Provavelmente, ele como rei, ele estava tendo muita dificuldade em conduzir, em administrar o povo. Não só o povo, mas como a casa dele também. E ali o Senhor fala com ele, né, através de Isaías, e aquela oração sincera de que eu quero mudar, eu quero fazer diferente, Senhor. Lembra como eu fui fiel, lembra o quanto que eu fiz. Me ajuda, tenha misericórdia de mim. Alcançou o favor do Senhor e a misericórdia dele, e o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida dele por causa dessa oração e desse reconhecimento de que ele ia colocar a nossa casa em ordem. Então hoje a gente vai falar sobre a casa física, né, que inclui, obviamente, a limpeza. Nós, mulheres com filhos pequenos, muitas vezes temos a dificuldade, né, de manter a casa em ordem. Se arruma, vem a bagunça, né? Eu tenho um filho de 8 e tenho uma filhinha de 3. Então eu sei como que é, não é fácil. Graças a Deus meu marido é organizado também, então ele ajuda a manter a organização, mas tem muitas mulheres que não têm um marido organizado e ela tem muita dificuldade, porque o marido ajuda a bagunçar tanto quanto as crianças. Então essa é uma dificuldade muito grande que muitas mulheres enfrentam. Mas qual que é a questão? A questão não é estar uma coisa ou outra fora de ordem, que é comum para quem tem criança, ou o marido, ou a própria pessoa é desorganizadinha. A questão toda é o quanto uma casa limpa e organizada ela é um ambiente propício para que o Espírito Santo haja. Uma casa limpa, cheirosa. Então, muitas vezes a gente tem dificuldades devido a muito trabalho, muita coisa. Eu mesma já tive que orar para o Senhor, me ajuda a desorganizar minha casa, a limpar, porque eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo pegar um dia e fazer uma faxina, então Deus me deu estratégias para eu fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tem gente que acha horrível isso e não funciona. Mas para mim, como eu orei, Deus respondeu conforme a minha necessidade, né? Então, quando você orar, se você está tendo essa dificuldade, você pede para o Senhor, para o Deus Espírito Santo, que habita em você, te ajudar, te mostrar como você deve fazer, para que você consiga manter sua casa organizada. Porque o Espírito Santo, ele age em casa, na organização, na limpeza. Então, se você não pode, pede ajuda para alguém, uma diarista, alguém que possa limpar. Talvez isso que eu estou falando pareça ser muito óbvio, muito bobo, mas existem muitas pessoas que eu conheci na igreja, pastores,
líderes que elas estavam impecáveis, lindas, todo mundo lindo, a roupa bem vestida, mas quando vai na casa, a casa é uma bagunça. A casa é uma bagunça. Às vezes ela compartilha o guarda-roupa, as roupas iam quase em vida própria, caem em cima da cabeça, sabe? As coisas desorganizadas, bagunçada, coloca embaixo do tapete, sabe? Eu sei o quanto é difícil diante de trabalho, filho, tantas coisas a fazer, manter assim, fazendo faxina, eu sei. Mas se cada um fizer a sua parte em organizar, em limpar, manter limpo o ambiente, ali é um lugar propício para que o Espírito Santo haja, né? Isso inclui também a harmonia da casa, filhos, né? Hoje mesmo a gente teve uma situação onde que meus filhos eles estavam brigando demais. Isso é horrível, porque eu até conversei com o mais velho, com o Juninho. Juninho, a gente precisa buscar ficar bem, em harmonia, porque quando a gente tá com raiva, quando a gente tá quando tá brigando, é uma forma de também atrair inimigo para nossas vidas. E quando a gente fala de casa, em colocar a casa em ordem, não é só em questão de limpeza física, é questão de vivermos, procurarmos viver em harmonia, de perceber, o inimigo tá aqui, tá agindo, tá fazendo briguinhas, picuinhas entre os irmãos. Então, esse o entendimento que a gente precisa ter de colocar a casa em ordem. Eu já tive que ir pro quarto, Senhor, me dá sabedoria, me ajuda, para eu conseguir resolver essa situação dos meus filhos, que eles estavam brigando, é por causa de brinquedo, por conta boba. Eles são pequenos, eles brigam. E eu falei, Senhor, eu não consigo por mim mesma, me ajuda. Me ajuda a colocar ordem nessa situação. Graças a Deus, meu marido tem também um discernimento espiritual muito grande, então ele me ajuda muito nisso, mas às vezes você tá aí não tem um marido que entenda, que tenha discernimento. Ele fala assim, se vira você. Então é questão de colocar em ordem também essa questão de equilíbrio, da harmonia, os filhos, a harmonia entre os casais. Quando a gente perceber que está fugindo do controle, fazer que nem Ezequias fez, Senhor, me ajuda, tenha misericórdia de mim, lembra-te de mim, de tudo que eu fiz pro Senhor, né? E o Espírito Santo, ele é o mais interessado que a gente tenha uma vida em ordem, nessa casa física, né? Que inclui esses itens que eu tô falando, e cada um cumprindo o seu papel. Eu sei que às vezes é difícil a gente exigir de algumas pessoas que façam as coisas, às vezes é mais complicado para alguns lares, né? Cada um fazer sua parte, mas é necessário. E desde pequeno, vai guardar os brinquedos, cada um faz uma parte. Com tal idade já consegue arrumar a cama, com tal idade já consegue guardar. É importante, porque assim eles já vão crescendo, fazendo as coisas que tem que fazer, porque querer fazer isso, às vezes, quando a criança já está grande, certas, né, ordens, fica um pouco mais difícil, né? É que nem a parábola da dracma perdida, que está em Lucas 15. Mostra uma história de uma mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Mas ela tinha 9, mas ela falou, não, eu não quero ter 9, eu quero ter as 10. Então ela foi lá, acendeu a candeia, foi a primeira coisa que ela fez, para que pudesse o ambiente ficar totalmente iluminado, para ela poder ver onde está a sujeira. Que primeiro, antes de achar a dracma, ela precisaria localizar a sujeira. Então ela localizou a sujeira, quando ela acendeu a candeia. Ela foi lá e limpou. Então ela deve ter tirado todos os móveis, levantado, procurado, para que ela achasse essa moeda. E ela achou. E quando ela achou, ela ficou feliz, chamou as vizinhas e amigas e celebraram essa grande vitória. Então é sobre isso. É sobre você, com intencionalidade, buscar essa harmonia, buscar esse equilíbrio, trazer essa luz à sujeira. A sujeira que está na nossa casa, não só na questão da limpeza, mas a questão da harmonia e equilíbrio do lar. E também tem a questão de colocar a casa em ordem, a espiritual, a nossa casa espiritual. O senhor tem falado muito comigo nesse sentido. Gerar no secreto é isso, é esse relacionamento com Deus que a gente busca. Quando a gente coloca a nossa vida diante do altar, em busca, intimidade, a gente começa a gerar no secreto. Porque quando a gente vai, pode ser um lugar físico, mas o secreto com Deus é você e Deus. É onde ninguém vê, é onde não tem aplausos, é um lugar solitário, mas lá tem a luz, lá tem a presença. É isso que mais importa. Então, quando a gente fala em colocar a casa espiritual em ordem, é sobre isso. É você ver o que está faltando na sua vida. O que você precisa mudar, o que você precisa melhorar. E você não vai ter a resposta tentando sozinha encontrar. É
somente buscando a ajuda do Espírito Santo, que ele vai te direcionar, ele vai fazer como aquela mulher, ele vai trazer à luz a sujeira que está no nosso coração, a sujeira que está na nossa alma. A candeia que a mulher da parábola da dracma acendeu, essa candeia é o Espírito. E é ele que vai iluminar para que a gente localize a sujeira e faça essa varredura, não sozinha, mas com a ajuda dele. Que é ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Diz a palavra do Senhor. E colocar a casa em ordem espiritual inclui você voltar nas disciplinas espirituais. Muita gente tem dificuldade em ler a Bíblia, procurar alguém que ajude, ler um capítulo por dia, uma oração sincera, nem seja de 5 minutos. É isso que o Senhor quer. Muitas vezes preferimos dar desculpas, dizendo que não tem tempo. Jesus, ele tinha tantas tarefas, ele tinha tanta coisa também, mas ele sempre arrumava um tempo de falar com o Pai. Ele não dava desculpa. Então ele ia no secreto todas as noites, todos os dias. Era só ele e Deus. Esse é o secreto com Deus. É o lugar de intimidade. É o lugar onde o Senhor revela os segredos para quem está disposto a ouvir. Então, isso inclui também a ordem da mente. Quando a nossa mente está bagunçada, ela influencia a nossa alma. E quando a alma está doente, tem sujeira, por causa dos maus pensamentos, por causa das coisas que o inimigo, as setas que ele vai colocando, automaticamente nosso corpo adoece. Então, muitas mulheres, eu também já estive num momento bem difícil recentemente, onde a minha mente estava tão mal, tão doente, que influenciou o meu corpo. Automaticamente influencia em todas as áreas, porque a gente começa a agir conforme aquilo. O que a mentira que o inimigo coloca na nossa mente, na maioria das vezes, é por causa dos maus pensamentos que viram hábitos, né? Que era como eu estava. Então, quando o Senhor me levou para ir para o secreto, ele queria tratar isso, tratar minha mente, minha alma e meu espírito. Ele quer limpar. Então, por isso que eu estou aqui hoje, falando para você. Talvez você precisa também ir para esse secreto, onde o Senhor vai trazer essa luz, essa candeia, através do Espírito, para que você veja a sujeira que há na sua mente, no seu espírito, para que a nossa vida, a sua vida, seja e fique em ordem. É isso que Deus quer. Ele não vai trabalhar numa mente bagunçada, ele não vai trabalhar num espírito conturbado e confuso. Ele vai trabalhar numa mente equilibrada, em paz, descansada no Senhor, confiando que Ele tem cuidado de todas as coisas. Então, a solução para esse problema, que muitas vezes a gente tem de colocar a nossa casa em ordem, é essa. Não ter preguiça. Não só de arrumar a casa física, mas não ter preguiça de buscar Deus. Sem desculpas. Sem desculpas. Como eu já citei. E com intencionalidade. Porque Deus olha o nosso coração. Ele vê o quanto a gente deseja Ele. Como a mulher da dracma perdida. Ela desejou ardentemente encontrar aquela moeda. Ela poderia falar, tem 9, mas não, ela falou, quero 10, eu preciso das 10. Então ela diligentemente foi e procurou por essa uma que faltava. Então é isso, é você buscar no Senhor essa luz, para que Ele ilumine e venha trazer a limpeza. Você faz a sua parte, eu faço a minha parte, o Espírito Santo faz a parte dele. No ambiente de limpeza, ele age, ele transforma, ele flui. As coisas do Senhor, não tem nada que seja de sujeira. O inimigo, se você vai num ambiente onde tem sujeira, a mente da pessoa é poluída, tudo é malícia, tudo é besteira, pode ter certeza que ali não vai ter ação do Espírito Santo, a não ser que essa pessoa, assim como Ezequias, clame ao Senhor e peça ajuda. Então é isso a solução. Se você vê que a sua casa, tanto física quanto espiritual, está em desordem, esse é o seu momento de você se colocar na brecha, assim como fez Ezequias, pedir a misericórdia do Senhor, porque Ele vai te dar. E não Deus que se afasta, Ele é um Deus que está perto. Então, Ele está perto de uma oração. Senhor, me ajuda. Ele vai agir na sua vida. Então, essa palavra que eu queria deixar para você hoje, para você fazer essa análise. Que a nossa vida seja limpa. Que a gente faça a nossa parte e o Espírito Santo fará a parte dele. Amém? Bom, se essa mensagem falou com você, dá um like e compartilha, se você puder, porque o YouTube ele entende que quanto mais compartilhamento, quanto mais curtida, ele entende que é um conteúdo relevante. Então, ele entrega para mais pessoas. E eu quero que essa mensagem seja entregue para mais pessoas. Não por mim, porque não sou eu, foi o Espírito Santo que me chamou para estar aqui.
com muita dificuldade em gravar e entender como funciona toda essa métrica. Então, eu oro para que o Senhor envie essa mensagem para todas as mensagens demais que eu gravar, para as pessoas certas. Então é isso. Eu espero que tenha falado com você como Deus falou comigo. Espero ver você no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Até mais. Um beijo.